pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, cursistas e agentes de suporte educacional. Sejam todos bem-vindos aí à formação de agente de suporte educacional. Hoje nós vamos iniciar esse webinário, né? Hoje, o compartilhamento de boas práticas. Nós teremos aí a presença do Luiz Júlio Romanelli, né? Que estará presente aí conosco, e a Jerusa, diretora escolar da Escola João Blay. Então, nós vamos iniciar hoje com o Júlio. Seja bem-vindo, Júlio. E antes da apresentação do Júlio, eu quero apresentar aí a Fátima, porque semana que vem eu não poderei estar presente com vocês, eu vou atender uma outra demanda. Eu estou sem áudio? Você está me ouvindo? Não, estou ouvindo. Eu vou ter que atender outra demanda, eu vou ter que abandonar vocês. Sinto muito, mas vocês vão estar aí com a Fátima. A Fátima está aí hoje para se apresentar e falar que estará acompanhando os próximos webinários com vocês. É com você, Fátima. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tatiana. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, Fátima. Fique à então, vontade. é com pesar que a gente vai ficar hoje, né? Só hoje com a presença da Tatiana aqui. Na próxima semana ela vai estar em outra demanda, mas também hoje é um webinário especial, né? Porque tem a presença do Luiz Júlio, que foi CASF, né, e trabalhou na secretaria, então ele veio, hoje ele está na CEDU aqui central, mas ele veio compartilhar as práticas de organização da secretaria, que eu acredito que seja, assim, um momento top, né, para todo mundo, e também a diretora da Escola João Blay Jerusa, que também vai falar sobre a questão desse gerenciamento da secretaria na escola em que ela atua. Tá? Então, eu sigo à disposição de vocês. Junto vai estar, na semana que vem, o Felipe, né? Ele vai estar em off, se precisar de alguma questão, ele vai estar acompanhando. E a gente segue nesse webinário, tá? Então, com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. E a gente faz votos de que seja um excelente momento formativo, né? De muito aprendizado para todo mundo. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Fátima. Então, agora a gente chama aí o CASF, ex-CASF, né? O Luiz Júlio, para estar compartilhando aí toda essa bagagem, toda essa experiência que ele tem. Então, fiquem à vontade, gente, no final aí, para fazer perguntas aí para o Júlio, tá? Seja bem-vindo, Júlio. Bom dia, gente. Obrigado, Tatiana. Meu nome é Luiz Júlio. Atualmente estou como subgerente de fiscalização de obras na CEDU. Passei no concurso em 2010. Fiquei como CASF até 2023, né? Entrei como CASF em 2018, fiquei até 2023. E vou estar compartilhando um pouco de práticas básicas da secretaria escolar com vocês. Meus parabéns por terem passado no concurso. E é uma honra receber esse convite, mais uma vez. Vamos lá, pode passar, Tina. A primeira prática básica que eu considero é a listagem de alunos, onde ela tem que conter toda a movimentação da escola, independente de transferência, matriculou depois do início do ano letivo, porque o papel ali na mão do servidor, ele vai ser a informação mais rápida. Às vezes a escola vai estar sem internet, às vezes o SES vai dar um erro de fluxo, e o pai chega querendo matricular, o pai, o responsável, ele chega querendo matricular o aluno, você tem que dar a informação mais rápida possível se a escola possui a vaga ou não. E o papel é a forma mais arcaica, né? Mas é a forma mais correta de fazer antes do SEGES, porque ali vai ter toda a movimentação. Com muitos erros de fluxo que vem acontecendo, essa ferramenta é uma ferramenta de grande ajuda para vocês dentro da Secretaria Escolar. Pode passar, Tatiana. Solicitações de histórico. Esses slides eles foram feitos antes do guia de documentos escolares que foi elaborado pela Gempro. Lá na escola a gente fazia
um controle, né, de solicitação de histórico. Hoje em dia já tem o guia elaborado pela GEM para onde que faz com que vocês tenham um controle de tudo, de toda a emissão de histórico, certificado, juntamente com o supervisor escolar. É muito importante que esse controle seja feito para que a secretaria se mantenha organizada. Pode passar. Pastas, organizações de pastas. Nas escolas vocês vão receber vários tipos de documentos. E vocês entrando agora, né? Como entraram agora, não vão saber onde colocar, onde arquivar. Muitas escolas ainda não têm CASSE para dar aquele suporte. Eu recomendo vocês a criarem essas pastas, que são os tipos de documentos que vocês vão receber diariamente. Documentos expedidos, documentos recebidos, alimentação, agricultura familiar, os anexos, vigilância, os relatórios de supervisão, a limpeza, a mesma coisa, patrimônio, todo bem que é entregue na escola, ele vem com um documento, e esse documento tem que ser arquivado, boletim de frequência, atestado, tudo organizado dentro de pasta, porque secretaria é um local onde se perde muito papel. E qualquer erro, o papel vai embora e o prejuízo pode ser enorme. Por exemplo, a perca de um atestado, olha que complicação que seria. E é responsabilidade da secretaria escolar o zelo por esse documento. Então, quanto mais a secretaria for organizada com relação ao arquivamento de documentos, mais respaldo vocês vão ter. Pode passar. Censo escolar. Censo escolar é feito anualmente, né? E o interesse, tem uma parte do censo que nós precisamos, às vezes, cadastrar, atualizar o cadastro dos professores. E muitos desses dados a gente não vai ter na escola. Um exemplo é a graduação do professor, ano de início, ano de conclusão. E se na escola houver uma ficha de cadastro onde contenham todos esses dados, facilita na hora do preenchimento desse sistema. Esses não está dando para vocês ver os campos, mas esse slide vai estar disponível na formação, tá? Pode ir. Arquivo passivo. Muitas escolas têm uma dificuldade muito grande com o arquivo passivo. Eu trabalhei em 2 escolas, 2010 e 2018 no Catarina Cheque e 2018 a 2023 no Maura Bauer. No Catarina Cheque, o arquivo passivo ele era por ordem alfabética. No Maura Bauer a gente criou um Excel, eu cheguei, já estava lá, só seguir. Tinha um Excel onde todos os processos eram planilhados. Um exemplo, na caixa, igual está aí, A36, vão ter o processo dessas pessoas, de tantas pessoas. A35, dessas pessoas listadas na planilha, nas planilhas. E as caixas são divididas por números. Pode passar. Espera aí. E pode reparar que tudo isso numa planilha e tudo separadinho por letra, independente do número de caixas. Pode ir. Assim, na hora que o aluno ou responsável chega na escola para solicitar a documentação, para saber onde o processo dele pode estar, basta você consultar a planilha, que aí você vai achar o processo bem mais rápido. E isso influi diretamente na qualidade do atendimento, né? No tempo de serviço, na praticidade de tudo. O arquivo passivo é muito importante, tem que manter organizado, porque senão atrapalha o fluxo de andamento do nosso trabalho. Pode ir. Pasta compartilhada. Eu criei uma pasta compartilhada com os agentes lá da escola, com o sentido de terem todos os arquivos disponíveis. Foi uma pasta no Drive, onde tudo que era necessário
estava dentro dessa pasta. O antigo supervisor administrativo da Superintendente de Vila Velha, ele deu essa ideia e acatamos lá na escola a prática dele, e uma prática de muito proveito, onde que tudo que você precisar vai estar ali, todos os arquivos separados em qualquer lugar. Pode passar, Tatiana. Monitoramento de documentação. Com a nova portaria de chamada pública, os alunos eles podem fazer a matrícula sem alguns documentos. E esses documentos eles têm um prazo de 30 dias para serem entregues. E isso precisa ser monitorado pela Secretaria Escolar para que o aluno, se ele trouxer ou não a documentação, ele possa fazer a classificação. Com isso, a gente faz um monitoramento de todos os alunos que estão devendo documento ou não. Este monitoramento é extremamente importante, gente, porque temos um prazo, né, para cumprir a portaria e envolver o aluno nessa classificação. E se o aluno trouxer essa documentação, ele vai ter que passar por essa prova e por isso esse monitoramento. Por último, sei que muitos ainda não fazem, mas porventura vão ver, né, a prestação de contas, uma planilha básica onde você monitora todos os custos, o que é feito, planilha todos os valores para que possa ter um controle de tudo que é gasto dentro da escola. É uma planilha de muita valia. Gente, pode passar. São práticas muito simples que foram passadas aqui. Tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas com relação a isso. Eu vou estar aberto para falar um pouquinho com vocês agora dessas práticas e com as dúvidas. Obrigado. Nós que agradecemos, Luiz Júlio, pelo compartilhamento. Eu achei muito interessante aquela planilha de monitoramento, essa daqui, ó, quer ver? Ó? Essa aqui, onde você controla aí os documentos escolares que eles entregam, certidão de nascimento, histórico, declaração, né, o documento responsável, cartão de vacina, o CPF. Então, assim, ali você consegue ver quais são os documentos que estão pendentes, né? Ontem a gente estava no webinário falando sobre esse processo de matrícula, como a gente não pode negar esse processo de matrícula para o pai quando ele vem na escola. Então, assim, achei muito interessante. Pessoal, tem perguntas para o Luiz Júlio a respeito da representação dele de hoje? Compartilhamento, ele veio compartilhar um pouco da experiência dele na secretaria. Ele trouxe alguns arquivos, né, de controle, de monitoramento. Se não tiver pergunta, a gente vai passar para a apresentação da Jerusa. Pessoal, vocês estão aí? Vocês acordaram hoje? Estão aí? Estão presentes? Essa planilha aí de William, né, Luiz Júlio, ele pergunta bem assim, essa planilha aí de controle de gasto vai ser disponibilizada? O que acontece, William? Todas as superintendências, elas têm uma planilha, que é uma planilha que não é obrigatória na prestação de conta, mas eles liberam para ajuda, e essa planilha é a planilha F, que eles chamam, e é uma planilha de grande valia. Entre em contato com a sua superintendência, o William, para ver se eles conseguem te ajudar com essa específica, entendeu?
Porque como a prática aqui, eu só estou com a prática, eu não estou com a planilha, mas eu posso tentar passar essa planilha para vocês sim. É uma planilha básica de gastos, aquela ali, mas a F, essa que eu estou falando, ela é até melhor que essa que está aí, entendeu? Júlio, essa planilha, desculpa, Tatiana, essa planilha, eles têm alguém de referência que eles podem procurar na superintendência? O setor de prestação de conta. O setor de prestação Ótimo. de conta eles têm essa planilha. Ok, obrigada, Júlio. Vamos convidar então a Jerusa. Jerusa, será que o seu áudio agora está funcionando? Você quer testar? Aproveitar para pedir desculpas ontem da conexão aqui da CEDU. Nós tivemos também uma queda no final do webinário de ontem e nós tivemos como finalizar o webinário, mas eu acredito que já tinham finalizado as falas, então não deu para fechar, mas eu acho que o webinário já tinha se encerrado, sim. A Jerusa está presente? Acho que não, né? Ela está com 2 contatos e a gente não consegue ouvir. Ela colocou na mensagem que ela está terminando de acertar. Vamos aguardar uns minutinhos, pessoal. Peço paciência. Enquanto isso, a gente pode falar um pouquinho do fórum, né, Fátima? Nós temos uma atividade no fórum essa semana. Eu posso até colocar aqui, eu vou compartilhar a tela. Ótimo, Tatiana. E aí a gente tira, se alguém tiver alguma dúvida sobre como participar dos fóruns, sobre a certificação e a participação de cada um nos webinários e nos fóruns. Tatiana, seu microfone está desligado. Nossa, eu estou falando mas tudo bem. Então, nós estamos no tópico 3 e cada tópico vocês têm um fórum para participar, um fórum de interação. Esse fórum, no caso aqui do tópico 3, é o fórum de interação 3. Cada fórum está relacionado aos webinários daquela semana. Então, essa semana nós tivemos aí o webinário 1 de regulação de documentos, que foi com o Vomar, e hoje nós temos aí o webinário 2, que é o compartilhamento de práticas das pessoas que atuam na secretaria escolar. Aí, se eu abrir o fórum, tem um direcionamento, né, que é para vocês, com base nos webinários, né, nesses 2 webinários, façam um comentário no fórum sobre o item tratado pelos formadores, que lhe interessou e aí algum item tratado que impressionou, ou você conseguiu imediatamente compreender e ver a importância desse tema para a organização do ambiente administrativo da secretaria. Então, você pode realizar uma postagem ou ou comentar, né? Ou comentar de um colega. Então, olha só, aqui nós já temos vários comentários da semana, né? Então, não deixe de compartilhar. Nós teríamos um webinário amanhã, mas foi... Infelizmente, nós não podemos ter a presença da Andréa cancelado, né? Então, cancelado, mas abre lá, desculpa, Tatiana, abre o tópico com a 4, com o card dela,
fazendo um favor, para a gente mostrar que já tem um webinário gravado da turma anterior lá disponível. Isso. Então, aqui eu tenho, não teremos o webinário, né, dela, mas tem a gravação da turma 1, né, que é a presença da Andréia Guzzo, que é a subsecretária da Educação Básica e Profissional. Ei, Jerusa, conseguiu nós vários contratempos aí tecnológicos, mas acontece, faz parte, né? Gente, bom dia, né? E desculpa aí por esse contratempo. Nós ficamos em 4 computadores aqui, a gente não conseguia colocar som em nenhum. Agora, esse que nós conseguimos está sem o vídeo, tá? Mas eu vou me apresentar. Meu nome é Jerusa da Penha Fereguete. Eu sou formada em História, né? Eu já tenho aí acho que uns 24 anos já de serviço. E eu assumi a direção do João Blay há 8 anos, né? Eu faço 9 anos agora em junho, que eu assumi a direção da escola. E, assim, um grande desafio para a gente dentro da escola é a secretaria, né? A secretaria, eu sempre falo assim, ela é o coração da escola, ela é a porta de entrada, né, para o serviço escolar. Então, assim, a gente tem que ter dentro da secretaria, ela tem que ser a secretaria, para mim, ela tem que ser um ambiente bom, né? Você tem que ter uma harmonia dentro da secretaria e você tem que ter uma organização muito grande. É igual o rapaz estava falando antes. Você tem que ter aquela organização, igual ele mostrou vários documentos ali, porque a partir dali tudo facilita o trabalho, né? Vai facilitando o trabalho da gente dentro da secretaria, tá? Se você quiser passar, pode até passar, porque aqui eu começo assim. Não, agora saiu tudo para mim. Nós colocamos assim, ó, o treinamento... Só um minutinho. Tá. Ok? Isso aí. A gente colocou assim, ó, o treinamento ajuda as pessoas a serem mais eficientes, evitando erro, melhorando atitudes e alcançando uma maior produtividade, pois por meio dele pode-se aprender fazendo, reavaliando e mudando comportamentos. Antônio Paulo Reginato. Por que a gente coloca essa parte aqui do treinamento? Quando a Paula, a minha CASF, ela entrou, né, que ela assumiu o cargo, na hora que a gente estava conversando ali, um dos pontos que nós pontuamos muito era o serviço da secretaria. Então, assim, nós fomos apontando algumas falhas que a gente via dentro da secretaria e como que a gente ia fazer essa nossa secretaria melhorar. Como que a gente ia fazer o atendimento, ter uma melhora e ter uma harmonia dentro da secretaria. Eu já tenho 8 anos, né, de gestão da escola, mas para mim ainda a secretaria ela continua sendo desafiadora, né? Porque, igual eu falei, é a porta de entrada da escola. Então, o que eu e Paula pensamos e o que né, muito mais ela foi na elaboração disso daí do que eu. Nós elaboramos uma capacitação para os ASS. Pode até passar aí já. Foi elaborada uma capacitação para os ASS. Né? Porque a gente sempre, nessa capacitação, a gente visava melhorar o atendimento para o pai, para o aluno sair daqui mais satisfeito. Então, em 2022, nós elaboramos 3 capacitações, 3 formações para a secretaria.
pode até passar. Olha só, a primeira formação, ela trabalhou o seguinte tema: diferentes somos iguais. Para quê? Promover o respeito e fomentar a igualdade de direitos por meio de diálogo, repensar valores, preconceitos e lidar com a diversidade de áreas da vida. Nessa formação aqui, o que nós quisemos trabalhar ali dentro? Porque cada secretária, ela é diferente uma da outra, né? E, de repente, uma trabalha de uma forma que não agrada a outra. Então, nesse primeiro tema aqui, foi trabalhado os conflitos. Nós mostramos para elas que cada uma tem o seu tempo, cada uma é diferente da outra. E elas tinham que se respeitar entre elas ali para o serviço poder andar. Porque não adianta eu querer cobrar de uma pessoa que é mais lenta a mesma agilidade da que é mais acelerada, né? Então, nós começamos nesse ponto aí. A segunda formação foi a empatia e atendimento ao público. Por quê? Uma coisa assim que me preocupava era o atendimento ao público. Eu achava as meninas muito sérias, vou usar uma palavra assim, meio antipáticas na hora de atender o cliente, que é o nosso público, né? Então, aqui nós tivemos eles tiveram palestras, as meninas tiveram palestras de atendimento ao público, tiveram atividades que foram feitas dentro dessa capacitação para melhorar o atendimento público aí. Então, no atendimento ao cliente, a empatia é a capacidade de interagir com as pessoas, construir um relacionamento, fazê-las sentir-se ouvidas, respeitadas e compreendidas. Reconhecer suas preocupações é essencial para oferecer uma experiência positiva. Isso daqui a gente ainda tem trabalhado muito, tá, gente? Ainda mais agora que entrou vários secretários, é uma capacitação que a gente vai repetir ainda dentro da secretaria. E a nossa terceira formação foi a valorização do profissional da secretaria escolar. Por quê? Depois da primeira e da segunda formação, houve uma melhora dentro da secretaria? Houve, né? Então, assim, não adianta a gente só cobrar do profissional e não reconhecer. Eu sei que hoje a minha secretaria, ela enfrenta problemas, como todas as outras secretarias, né? Mas a gente tinha que reconhecer o que as meninas estavam fazendo, a melhoria que elas tiveram. Então, a nossa terceira formação foi reconhecer os esforços dos profissionais e enaltecer o seu desempenho a fim de tornar o ambiente de trabalho um lugar bem mais agradável. Essa valorização aqui, essa terceira formação foi no dia da secretária, né? Elas tiveram depois um almoço especial, né? Teve todo um trabalho de valorização, porque a partir do momento que você é valorizado no seu trabalho, você consegue trabalhar de uma forma mais agradável. Quer dizer, você vê que tudo que você está fazendo ali, você está tendo um reconhecimento, né? Então, nós fizemos essas 3 formações em 2022. Esse ano, nós já fizemos uma mini formação, né? Que é o trabalhar com EDOCs, que elas tinham muita dificuldade. Então, nós já começamos esse ano com essa formação, né? Onde as meninas estão tendo que estudar para não ter erro, porque estava tendo muita dúvida, muita coisa enviada errada. Então, nós já demos uma mini formação, onde elas estão tendo que estudar para a gente poder cobrar delas depois, tá?
dentro desses assuntos abordados nessas capacitações, se você quiser passar, pode até passar. Nós trabalhamos o quê? Qual a importância da secretaria escolar? Qual a sua principal função? A importância de um bom atendimento ao público, a importância de uma secretaria escolar organizada e como realizar a organização da secretaria escolar. Então, nós abordamos tudo isso daí. Pode passar. Qual a importância da secretaria escolar? Como eu falei com vocês no início, a secretaria ela exerce o papel de coração, ela é o motor da escola. Se a secretaria ela não estiver funcionando bem, gente, ela é um entrave ali para vários serviços dentro da escola. E ela também é a porta de entrada da escola e é o principal meio de comunicação da família e da comunidade escolar. É uma coisa que eu friso muito com as meninas. Ninguém gosta de ir num local e ser mal atendido, né? Às vezes a gente sai dali com uma visão muito ruim quando você é mal atendido. É a mesma coisa a secretaria da escola, né? É ali que o pai chega, para conversar com o pedagogo, com o diretor. Então, se o pai ele é bem acolhido, nesse momento que ele chega aqui, ele já passa a ter uma visão diferente da escola, né? Ele passa a ver que a forma que a escola trabalha. Aí vem aqui, ó, ela reflete a filosofia do trabalho da escola, né? Então, assim, a secretaria, ela é tudo dentro de uma escola. Pode passar? Qual a sua principal função? Produzir e manter a documentação dos alunos e dos funcionários da escola, bem como a escrituração e o arquivamento. Organizar, sistematizar, registrar e documentar todos os processos que ocorrem na instituição de ensino, o que facilita o seu funcionamento administrativo e garante a sua legalidade. Olha só, a minha escola hoje, ela tem mais ou menos uns 2.000 alunos. Então, se a gente não tiver essa organização dentro da secretaria, se a nossa secretaria ela não for muito bem organizada, as coisas se perdem ali dentro. Por exemplo, perde uma pasta de um aluno, perde o atestado, perde um documento. Então, assim, a gente tem que ter uma secretaria muito bem organizada, tá? E outra coisa, a escola, ela funciona desde 1937. Então, a parte documental do arquivo morto, ela é muito grande, né? Então, assim, às vezes a gente tem pessoas, alunos que estudaram aqui, que eles vêm pedir documentação, lá de 1940, 50 e pouco, 60 e pouco, né? Então, assim, a gente tem, depois eu vou mostrar uma foto para vocês do arquivo permanente, mas a gente tem hoje, debaixo do nosso ginásio de esporte, 2 salas organizadas de documentação da escola, né? Esses dias mesmo eu precisei de pegar livro ponto e o QMP, né, que era na época, de 89 para resolver a vida de um professor. Então, a gente tem já organizadinho dentro dessas 2 salas, aonde tem tudo, tá? Então, assim, a gente tem que ter dentro da secretaria uma organização muito grande. Pode passar. A importância de atendimento ao público. O atendimento corresponde ao ato de prestar atenção às pessoas com as quais mantemos contatos. Quem pratica o atendimento deve ser responsável, adotando um estado de espírito baseado na gentileza. O bom atendimento procura verdadeiramente atender às expectativas do público. Eu não sei nas escolas de vocês, mas quantos pais chegam aqui
às vezes sem saber realmente o que eles estão querendo, né? Não saber o que eles estão querendo, mas a gente tem pais que eles não entendem muito, então você tem que atender aquele pai tentando entender o que ele quer. Esses dias atrás, ano passado, né? Ano passado, veio uma mãe para pedir uma matrícula para o filho, mas ela não sabia a série que ele estudava, ela não sabia explicar nada para a gente. Você ia conversar com o menino também não, porque eu acho que ele tinha algum probleminha. Acho não, né? Ele tinha um probleminha, e a gente não conseguia descobrir qual a série que ele estava matriculado, e a mãe não conseguia falar. Aí pega a documentação dele, a documentação que ele trouxe da escola, era uma documentação errada, era de um outro estado. O que a escola teve que fazer? Pegar a documentação, ligar para a escola, para a gente poder entender a vida desse menino. Então, esse bom atendimento, ele começa aqui, gente. Ele começa quando você atende uma família que ela não sabe, às vezes, o que eles estão fazendo ali. É pai que pede documentação e ele vem sem saber o nome do documento que ele está precisando, tá? Então, assim, a gente tem que ter esse olhar diferenciado para essas famílias que chegam na escola. Pode passar? Ao atender o público, é necessário informar, esclarecer as dúvidas e, além de agilizar o atendimento e, eventualmente, acalmar os ânimos quando necessário. Aqui na nossa escola, a gente tem uma situação que o menino responsável pelo transporte, ele tem que se manter muito calmo, né? Porque o pai, ele quer o transporte de todo jeito para o filho. Às vezes o menino não tem direito ao transporte, mas o pai quer. Então, assim, é muito mais, às vezes, acalmar o ânimo, acalmar o pai e sentar com ele e explicar direitinho, né? Uma das coisas que a gente pede dentro da secretaria é para evitar o uso de gírias. É claro que às vezes sai uma ou outra gíria, mas não dá para você, no seu ambiente de trabalho, você ter o vocabulário carregado de gírias, né? Então, isso é uma coisa que a gente pede muito às meninas, né? Mas eu tenho um menino também na secretaria. Então, a gente pede muito para usar uma linguagem bem formal no atendimento aí aos pais, tá? Pode passar. Qual a importância de uma secretaria? Qual a importância de uma secretaria escolar organizada? Alguém fez uma pergunta aqui, se há no chat, se há algum manual de gíria. Não há, gente. Mas, assim, a gente pede para não usar, né? Porque, às vezes, a gente sabe que a gente tem funcionários aqui também que fala gírias, tem um palavreado, às vezes, que não pode ter no atendimento, então a gente pede muito para não usar, mas não existe nenhum manual dentro da escola para isso, tá? Qual a importância? Só interromper um pouquinho, eles perguntou sobre a respeito do transporte escolar. Nós teremos um webinário só sobre transporte escolar. Aí, quem fez, o Marcos Vinícius, que fez essa pergunta, guarda a pergunta para o próximo webinário, tá? Aí, ó, qual a importância de uma secretaria escolar organizada? Manter a organização da secretaria escolar é vital para o bom funcionamento de uma instituição de ensino. Se a secretaria da sua escola não estiver otimizada e bem alinhados, as demais áreas tendem a ser impactadas negativamente.
É aquilo que eu falei com vocês, gente. Às vezes a gente precisa de uma pasta de um aluno, a gente precisa de um documento, se não tiver organizado, tudo vai atrasando dentro da escola. E a gente pega, né, por exemplo, o rapaz que falou antes, eu esqueci o nome dele, gente, ele deu ali exemplos, né, de todas as pastas que tem que ter dentro da escola. A partir do momento que você tem tudo isso organizado, você consegue agir mais rápido, você consegue fazer com que o seu serviço seja mais rápido. A secretaria, pelo menos aqui na escola, né, com esse quantitativo de aluno, a gente tem uma demanda de serviço muito grande, né, e a gente tem uma demanda de atendimento também ao público muito grande. Então, assim, a gente procura manter tudo muito bem organizadinho ali dentro, tá? Pode passar. A organização da secretaria escolar permite que a escola cumpra suas obrigações, tenha uma gestão eficiente, assegure uma aprendizagem de qualidade para os estudantes e possibilite a construção de um relacionamento amistoso com todos os funcionários e famílias. Com a casa em ordem, o número de erros cai consideravelmente e os gestores têm mais facilidade para tomar a decisão. É isso aí, gente. A partir do momento que a gente tem tudo organizado, a gente erra bem menos, tá? Teve uns dias atrás, as meninas atenderam uma mãe, ajudaram a resolver um problema de uma mãe, mas era uma coisa assim boba, tá, gente? Não era nada sério, não. E a mãe mandou entregar um buquê de rosas para a funcionária, tá? De tão bem tratada que ela foi. Então, assim, a gente tem esse reconhecimento, tá? Mesmo a gente fazendo todas essas formações dentro da escola, eu não vou falar com vocês que a minha secretaria não tem problema, ela tem problema sim, né? Nós temos um número bom de funcionárias, e vocês sabem que quando todo mundo trabalha junto ali, acaba gerando conflitos, mas a gente diminuiu muito, muito os conflitos da secretaria a partir do momento que nós começamos essa formação, né? E uma coisa que a gente pede muito é para que todos os secretários, eles têm que ter pelo menos uma visão do todo dentro da secretaria. Claro que o nosso serviço é separado, tem um menino que cuida do transporte, que é responsável pelo transporte, tem uma outra que é do SEGES, tem outra que é do CIARES, mas todos os secretários têm uma visão do todo da secretaria. Por quê? Porque quando um funcionário sai de férias, aquele serviço ele não pode parar. Então, as meninas passaram a ter uma divisão, não, um companheirismo ali, para cada um entender um pouquinho, tá? Pode passar. Esse é o nosso arquivo permanente da escola, tá? Também é todo numeradinho, tudo separado aí por ano, né? Você vai lá no computador, procura o nome do menino, vai aparecer qual o número da caixa que ele está, né? E a gente tenta manter essa parte, esse arquivo aí, o mais organizado possível, tá, gente? Como realizar a organização da secretaria escolar? Quando se fala em organizar a secretaria de uma escola, é necessário ter em mente que se trata de uma atividade complexa, o que deve-se ao fato que essa área lida diretamente com grande volume de demanda. O ideal é que a organização seja feita por partes. Veja a seguir algumas ações sugeridas nas nossas capacitações para melhor organização do ambiente de trabalho.
Às vezes, quando a gente vai também para organizar a secretaria, as meninas também sinalizam muito para a gente, tá? Como elas acham melhor que funcionaria. A gente tenta adequar de uma melhor forma para o trabalho delas. Vamos lá, como que a gente pode organizar a secretaria escolar? Pode passar? Primeiro, a gente tem que categorizar os documentos. É na secretaria que ficam armazenados todos os documentos gerados pela escola, como histórico do aluno e relatório da instituição. A falta de organização na hora de guardar essa documentação pode afetar os trabalhos dos demais funcionários, que acabam demorando mais tempo do que deviam para buscar as informações das quais necessitam. Então, assim, a gente tem tudo categorizado, tudo direitinho, tudo aonde fica todos os documentos da escola, né? Todos são nomeados. Quando você... Pode passar. De nada adianta organizar todos os documentos da secretaria se ao longo do tempo esse trabalho se todo esse trabalho não tiver uma manutenção diária. Uma maneira simples de preservar a organização da secretaria, mas bastante funcional, é fixar notas adesivas em locais categóricos, como avisos do tipo, guarde no lugar certo depois que usar, ou se sujou, limpe. Então, assim, a nossa secretaria ela é cheia de bilhetinhos para as meninas também não esquecer, tá? Aqui a gente tem o nosso ambiente de trabalho, a mesa das meninas. Uma das coisas que a gente pede aqui, para quando elas saem, elas deixam tudo que é delas, todo o serviço delas organizado, a mesa organizado. Por quê, gente? Por exemplo, eu tenho uma funcionária que trabalha de 7 às 4. Quando ela sai, uma outra menina vem para essa mesa trabalhar. Porque, assim, eu tenho vários secretários dentro da escola, então não é cada um ter uma mesa, as mesas são compartilhadas. Então, normalmente, tá, gente, quando as meninas saem daqui, saem do seu ambiente de trabalho, a mesa está limpa. Perguntaram ali quem que faz essa formação. A responsável pela formação é a Paula, que é a CASF, mas ela compartilha tanto comigo na direção, quanto com a Suian, que é a coordenadora pedagógica, tá? Então, assim, ela monta tudo, compartilha com a gente vai melhorando, vai dando ideia, vai mostrando para ela também o que poderia ser feito, mas ela que organiza essas formações. Por exemplo, a dificuldade do EDOCS, né? Quando a gente viu que as meninas estavam tendo essa dificuldade, nós sentamos e falamos com ela, né? Eu sentei e falei, Paula, a gente vai ter que trabalhar o EDOCS de uma maneira diferente dentro da secretaria, porque ficava sempre uma esperando a que sabia fazer. Então, não, tem que todo mundo saber, porque hoje é o meio da gente, né, trabalhar. Aqui a gente tem alguns momentos da capacitação, né, das meninas aí. Normalmente, na hora da capacitação da secretaria, tanto eu, que sou a diretora, quanto a Suian, que é a coordenadora pedagógica, a gente tá junto com a Paula nesse momento, tá? Nós só estamos esperando, assim, chegar toda a equipe, porque nós temos uma menina que está de licença maternidade, para a gente fazer uma capacitação de 2023, tá?
Aqui elas tiveram no dia, acho que na segunda formação, elas tiveram uma aula de Pilates, daqui foi uma atividade que elas fizeram extra aí, onde elas estão como um corredorzinho, tá? E assim, a gente foi melhorando muito. Palestra com um rapaz de Vitória sobre atendimento ao público, né? A gente foi tentando melhorar esse atendimento da melhor forma possível. Conseguimos muita coisa já, tá, gente? Mas é o que eu falei com vocês. A gente tem falhas, né? Como a maioria da secretaria, porque você lida ali com o ser humano. Mas a gente tenta melhorar o atendimento, melhorar o serviço da secretaria, nossa organização, da melhor forma possível, tá? Como que a gente atende? Dicas aí para a gente realizar um bom atendimento. Cumprimente. Frases como bom dia, como vai, demonstram acolhimento e educação. Eu falo sempre com as meninas, tratem as pessoas como vocês gostariam de ser tratados, né? Então, assim, isso é um ponto que elas pensam muito, né? Porque ninguém gosta de ser tratado mal, então ninguém gosta de chegar, principalmente numa escola, e ter um atendimento ruim. Inicie a conversa com uma atitude amigável e prestativa. Seja proativo, pergunte à pessoa em que eu posso ajudar. Tenha paciência ao ouvir a pessoa, não a interrompe bruscamente. Pode passar? Durante o atendimento, não atenda telefonemas ou seu celular. Trate a todos com igualdade e cordialidade. Procure sorrir. No atendimento, esqueça seus problemas pessoais. Evite bocejar, tossir ou emitir sons que possam ser interpretados como um sinal de desleixo. Esqueça seus problemas pessoais, eu falo isso sempre, tá, gente? Porque a partir do momento que a gente entra dentro da escola, a partir do momento que a gente entra no trabalho, por mais que a gente tenha problema pessoal, o outro ele não pode sofrer por isso, né? Pode passar? Procure ser discreto. Discuta apenas assuntos profissionais. Mantenha calma, mesmo com pessoas menos educadas. Jamais a interrompa. Discute ou seja agressivo com elas. Não fale baixo nem gritando. Use um tom moderado. Procure transmitir as informações de uma maneira rápida e correta. Assim, esse transmitir as informações, às vezes dentro da secretaria, principalmente para os secretários que estão entrando agora, que nunca trabalharam na secretaria, tem muita dúvida, né? Não deixa a pessoa sair da escola sem ter um atendimento. Vai até uma outra secretária que tem mais experiência, procure resolver o problema dessa pessoa, tá? Mas também não fica prorrogando aquilo ali durante muito tempo. Ah, volta depois. Ah, eu não sei te informar agora. Quando é uma coisa que você não consegue resolver, você até pede a pessoa para voltar, mas o melhor é a pessoa sair de dentro da secretaria com o problema dela resolvido, tá, gente? Nós temos aqui na escola muitas pessoas que estão vindo, pessoas do interior, para pegar o histórico, declaração de pai, onde fala que o pai era agricultor, para poder aposentar no INSS. Esses documentos, a maioria fica nas salas debaixo do ginásio, que são documentos muito antigos. Aí sim você pede para voltar depois. Mas quando é um documento que tem dentro da secretaria ali, gente, ele tem que ser atendido o mais rápido possível, tá? Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguimos superá-los.
independente das circunstâncias, devemos ser sempre humildes, recatados e despidos de orgulho, né? É assim que que a gente tem que viver, é assim que a gente tem que trabalhar, tá? A gente tenta, dentro da secretaria, dentro da nossa secretaria, né, ser dessa forma. A gente está melhorando muito, né? A gente foi melhorando muito depois que a Paula entrou. A secretaria ela foi ajustando, porque a escola aqui é muito grande, né? Então, assim, e é uma escola que eu tenho tudo aqui dentro. Eu tenho ensino médio regular, eu tenho ensino de tempo integral fundamental de 9 horas, eu tenho ensino integral integrado de 7 horas, eu tenho EJA, tenho Pronatec, tenho pré-ENEM, tem centro de idiomas. É uma escola muito grande. Então, assim, hoje tendo a Paula, né, que está como CASP, dentro da secretaria, é um apoio muito grande, tá? Alguma pergunta? Aqui a gente colocou umas referências, né, de leitura para melhorar aí o serviço de vocês. E aqui no chat, eu acho que tiveram algumas perguntas, né, algumas dúvidas. A Giovana, ela perguntou como lidar com o pouco espaço físico na secretaria escolar para organizar as inúmeras pastas e documentos. Vocês, né, teriam algumas dicas, Jerusa e Luiz? Então, aqui na nossa escola, porque quando a gente olha assim, quando a gente olha o nosso arquivo ali, você pensa assim, nossa, que arquivo grande, que espaço bom que ela tem ali. Mas, gente, ele não é bom para a escola, tá? Ele é pequeno. É porque não dá a nossa secretaria toda ali. Nós fomos colocando armário, fomos organizando. Aquele arquivo ali nosso, ele já é pequeno para toda a nossa documentação, né? É claro que, assim, o nosso sonho era ter muito espaço para fazer uma organização muito melhor, né? Mas nós fomos colocando armários, fomos dividindo. Antes, todos esses documentos que eu falei com vocês, que ficam em 2 salas debaixo do ginásio, eles ficavam dentro da secretaria, só que não dava mais, né? Então, nós arrumamos 2 salas debaixo do ginásio com secretaria, é porque a escola que ela tem um ginásio de esporte, tá? E todo o redor dele são salas. São 18 salas, né, Paula? São 18 salas. Então, 2 dessas salas nós colocamos esses arquivos que a gente não usa tanto, né? Se tiver um espaço dentro da escola que não seja utilizado... Acho importante também compartilhar, né, com outras escolas, a forma de armazenar esses documentos, porque talvez a forma que você armazena ocupa muito espaço, mas uma outra escola tem uma ideia melhor, tem uma forma melhor, talvez isso seja mais otimizado para a sua escola, entendeu? É a Paula, minha casca, que falou, tá? Ela está aqui do meu lado. Ela está me acompanhando. Tem outra pergunta? A Giovana agradeceu a resposta, né, Jerusa? Obrigada. Tem outra pergunta? Mais dúvidas? Se eu puder responder, né? Porque nem tudo a gente sabe, a gente também aprende. O trabalho é igual eu falei no início, né? O trabalho da gestão, ele é muito desafiador. A gente não pega todo ano a mesma coisa, né? Cada ano você vai aprendendo mais e vai chegando coisa nova, né?
Pessoal, mais alguma pergunta para Jerusa ou para o Luiz? Eles perguntaram do transporte escolar aquela hora, mas quem vai aprofundar é o próximo webinário, que aí vai explicar mais detalhadamente, né? E a respeito das formações, eu acho que você já respondeu um pouco. Você já, no meio da sua exposição, você falou. Eu tenho uma pergunta, não sou cursista não, mas tenho uma pergunta. Jerusa, a gente tem estudado aqui muito sobre essa gestão de conflitos e o atendimento, né? Então, primeiro eu queria te parabenizar, né? Como a gente vê, como está tudo tão entrelaçado, desde a organização, a guarda dos arquivos, dos documentos, né? E relacionado ao atendimento. Se a pessoa chega para ter uma informação e ela consegue ter esse retorno, né? Da informação, e não o retorno dela em outro dia, né? A não ser que seja necessário, como você colocou. Então, achei muito bacana a questão das formações, e eu queria te fazer uma pergunta. Ao Luiz também, pela experiência dele, né, claro. Como, assim, vocês teriam alguma dica? Eu sei que é difícil, cada caso é um caso, mas como conduzir estrategicamente, né? Se você chega e recebe já uma abordagem, vamos dizer assim, na secretaria, sem paciência, né? De alguém que precisa ser conduzido, como é que é feito isso para se evitar um conflito? Né? Como isso já houve nas suas formações? Sobre essa condução, a questão, você falou da questão da voz, né? Como que isso vai sendo direcionado? Já houve essa questão nas formações? Não, dentro da formação não, né, Paula? Essa forma de como tratar as pessoas, né? A gente procura, quando chega uma pessoa mais desatenta, né? Mais nervosa, a gente procura primeiro ouvir, né? Ver o que a pessoa tem a relatar, porque muitas vezes ela chega com uma ansiedade que ela só quer mesmo desabafar, né? Então a gente procura ouvir, né? E assim, tenta explicar o ponto de vista da escola, né? O primeiro passo, quando chega na secretaria. E aí depois a gente vê mesmo que o assunto não é para a secretaria, que é para a parte pedagógica, né? A gente encaminha para a parte pedagógica e pede que... Mas assim, às vezes é muito complicado, porque às vezes a pessoa chega aqui, né? De uma forma muito brusca e a gente às vezes fica até meio sem... Talvez pega a gente também num dia que a gente também não está muito bem, né? Mas a gente tenta primeiro ouvir, né? E tenta entender se o assunto é para a gente, se a gente vai poder resolver, se precisa encaminhar para uma outra pessoa. Mas a nossa primeira atitude é ouvir. Como essa escuta é importante, né? Essa escuta sem interrupção, que eu vi no seu slide. E assim, uma coisa que nós fizemos também na nossa secretaria, antes do pessoal se efetivar como secretários, nós chegamos para as mais antigas e pedimos paciência, né? Porque assim, eu tenho a SE ali que nunca tinha trabalhado em escola, que hoje é efetivo, né? Então, uma das primeiras coisas, né, que tanto eu quanto Paula fizemos foi pedir paciência aos que são mais antigos com os novatos, né? Porque eles estão aprendendo ali. Por exemplo, eu tenho um menino que ele trabalhava na saúde, né, na Secretaria de Saúde do município. Ele veio para a escola, é totalmente diferente, né? São dois pontos ali que não conversam muito. Então, ele iniciou, né, de uma forma, assim, uma visão diferente de escola. Então, nós fomos conversando, as meninas foram tendo paciência com ele, até ele começar a enxergar que o trabalho dentro da escola ele é um pouco diferente. Mas, assim, nós tivemos que pedir também paciência às meninas ali, com todos os novatos que entraram agora.
Eu não peguei nenhum ASE novo aqui que já fosse secretário, né? Todos são novatos na secretaria. Uhum. Queria fazer uma pergunta para o Luiz. Pode fazer. Luiz, como você apresentou alguns documentos, né, alguns arquivos e o seu modo de organizar. Como você acha que esse modo de organização contribuiu no atendimento direto ali, humano com as pessoas? É agilidade, né, Fátima? Como a Jerusa disse, eu também disse anteriormente, quanto mais organizado você tem a secretaria, mais ágil fica o seu atendimento. E também a Isso. satisfação também da pessoa com relação a isso, que a pessoa chega com pressa e para você procurar um processo num arquivo morto, se você não tiver ele organizado, você vai demorar um tempo a mais e Uhum. com isso vai dificultar o atendimento, entendeu? Também com relação a que a gente estava falando, vocês estavam falando sobre atendimento, uma coisa que eu frisei bastante com os agentes de suporte lá na escola foi a identificação da necessidade do pai ou responsável na hora do atendimento. Na hora que o pai chega na escola, às vezes, como a Jesus falou, ele nem sabe o que ele quer, às vezes, ele só chegou ali, eu quero uma declaração. Às vezes a declaração ele vai usar para fazer outra matrícula, mas ele não especificou para que ele quer a declaração. E às vezes a gente dá essa declaração, entendeu? Então, o importante no atendimento, que eu também acho, somente para acrescentar a fala da Jerusa e a sua fala, Fátima, a identificação da necessidade do pai ou responsável. É isso. Super importante, né? Porque você identifica a necessidade, que às vezes não é clara qual é a demanda, Sim, e atende bem, assim, te traz um conforto por atender bem e a pessoa também é acolhida, né? sim, com certeza. É isso. Tatiana? Não temos mais perguntas, né, Fátima? Eu acho que só tem que agradecer a participação aí da Jerusa e do Luiz, né? Eu acho que foram valiosas aí as contribuições de hoje. A gente consegue sentir aí a experiência, né, de quem está dentro da escola, quem está aí dentro, atuando diretamente com o público. Então, assim, a Jerusa e tanto o Luiz trouxe contribuições, eu acho que são da prática de vocês, da vivência de vocês. Então, assim, que não é nenhum documento teórico, é experiência deles. Então, assim, eu assim aproveito esse momento, né? Eu acho que eu não vou participar mais dos webinários, eu quero deixar aí meu tchau para vocês, assim, façam a diferença na escola, sejam fermento nessa massa, aproveitem os webinários para ter a visão do todo, né? Porque é importante, como a Jerusa falou, a secretaria é o coração da escola, e assim, a gente está muito feliz que nós temos aí pessoas tão capacitadas, porque a gente vê que vocês têm um currículo bacana. Então, assim, sejam bem-vindos à secretaria como servidores. E eu acredito assim, servidor é servir, façam o melhor de vocês, não esperem por alguém fazer isso, o que tiver na competência de vocês, façam o melhor. Que trabalhar com educação, a gente apaixona e a gente sempre quer fazer mais. Então, um abraço a todos aí e um abraço. E você quer falar mais alguma coisa? Finalizando aí o webinário. Eu acho Tati, que tá cheio de mensagens bonitinhas para você no chat. Eu já estou morrendo de medo de assumir, né? Mas a gente tenta aprender e atender a todos, né? Agradecendo demais, gente, a presença de novo, né? Nessa segunda turma aqui com o Luiz e com a Jerusa, que é sempre um sucesso, as práticas que eles desenvolveram nas secretarias. E é isso, gente. Estamos sempre aqui disponíveis para escutar e conduzir da melhor forma possível. Obrigada a todos.
Obrigado, gente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos à disposição aqui na escola, tá? Obrigada, Obrigado. Geisa. Obrigado, gente. Um prazer. Obrigada, Luiz. Tchau, pessoal. Então, estamos encerrando o webinário de hoje, dando um adeuzinho especial para a Tati, né? Seja bem-vinda de volta quando puder. Beijo para vocês.